Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? É muito tempo que a gente não faz um vídeo aqui para o nosso canal de vlog, não é mesmo? Esse vídeo especial aqui que eu estou fazendo, junto com a minha princesa Judy, a gatinha simpática que está sempre comigo em todos os momentos, eu vou falar sobre dois smartphones que eu tenho, dos primeiros que foram lançados, praticamente juntos com o iPhone, né? Ambos são de 2007, se eu não me engano, e são da LG. O modelo dele é LG MS25 e também tinha o LG MS20. No caso, o MS20 era o modelo que era revendido pela Vivo, uma promoção da Vivo lá, né, que vinha com chip, e o MS25 era da Claro. Esses dois meus aqui são da Claro. Eles são dos primeiros aparelhos de celular com chip. O S-Chip que a gente conhece hoje em dia, esse sim. Então, isso era um dos primeiros. E tinham várias outras características bem peculiares desses aparelhos, né? Como, por exemplo, ele tinha uma câmera, já tinha naquela época, 2007, câmera de 2 megapixels, que era uma coisa muito espetacular para a época. Quem lembra dessa época sabe, né? Eles tinham o sistema operacional Windows Mobile 6.0, muito bom. Eu usava eles no trabalho para fazer a sincronização ou o espelhamento que falam hoje em dia do meu computador Windows trabalho. No caso era o Windows XP, né? E ele tinha um aplicativo chamado Windows AutoSync, que aí você instalava no computador e você fazia a sincronização via cabo de dados com o aparelho. Aí você passava todas as informações do computador, tipo e-mails, planilhas, tudo através desse cabo, e passava todas as informações para o celular, ou vice-versa, né? Então eu controlava a planilha de cirurgia dos finais de semana, né? Para ver equipamentos, materiais que tinham que ser recolhidos ou enviados. Eu fazia vários tipos de processos com ele, né? Tanto com um quanto com o outro aparelho. E me quebrava muito o galho naquela época, né? Pô, imagina só, você ter um sistema Excel, né? Word, PowerPoint, tudo no teu celular, né? Fora isso, ele tinha o Messenger, ele tinha o Messenger instalado, a gente podia conversar, né? Embora a internet dele era de 2G, mas eu fui um dos primeiros a colocar plano de dados. Assim que saiu o plano de dados da Claro, eu instalei nele, porque aí eu já, ao invés de ficar fazendo só sincronização via cabo, eu poderia, em tempo real, estar conversando, interagindo através da internet, igual a gente faz hoje em dia. Mas isso em 2007, eu conseguia fazer isso. Aí eu conseguia conversar com as pessoas, como a gente conversa hoje no WhatsApp, eu conseguia conversar com as pessoas, só que usando o Messenger. E o Messenger era rápido, funcional, do mesmo jeito que é o WhatsApp hoje em dia. Então vejam vocês como as coisas melhoraram, né? E naquela época eu já conseguia fazer tudo isso. Usar o meu aparelho da melhor maneira possível. Um smartphone muito pequeno. Eu tinha que usar aquela canetinha AutoPen que vinha nele para poder mexer com ele, porque a tela dele era muito pequena, né? Mas funcionava que era uma beleza. E o pessoal ficava todo impressionado comigo no metrô, eu me lembro. Eu mexendo nele, abrindo a planilha, abrindo o Messenger, o pessoal ficava tudo olhando espantado, tipo assim, que isso, cara? Que celular é esse? É um mini computador? Coisa espantosa. Pois é, naquela época, né? E eu gostei tanto desse aparelho que eu acabei comprando outro. Aí deixei um pro meu filho. Aí acabou com o tempo caindo em desuso, né? Mas eu não desfiz dele. Os dois estão aqui, como vocês vão ver na imagem daqui a pouquinho aí. É uma nostalgia, né? Eu não vendo eles, né? Eu tive depois um Microsoft Lume, né? Que já com Windows Mobile mais moderno, né? Muito bom, né? Mas infelizmente me roubaram ele. Eu queria ter ele até hoje, né? Se quando passasse o tempo eu comprasse outro aparelho, eu gostaria de estar com ele até hoje aqui. Mas infelizmente me roubaram, né? Mas então, vou deixar as imagens aí para você ver desses aparelhos, né? Infelizmente o carregador dele foi para o espaço, né? Deu problema no cabo. E não acha mais desse tipo. Aí eu tive que usar um dispositivo para carregar as baterias dele. Depois de vários anos sem ligar, eu liguei eles e funcionam perfeitamente. Fique com as imagens deles aí. Esses aí são eles ligados, né?
Esse aí, o carregadorzinho que eu usei para carregar a bateria deles. Na época já existiam launchers, né? Que são essas variações de abertura que a gente poderia usar para otimizar na abertura, né? O painel principal deles, né? Pode ver que cada um é de um estilo diferente. Tudo baseado no Android, né? Ficava mais bonito, mais moderno, né? É muito interessante, né? Tu vê a dificuldade que eu tô tendo aí para ligar, né? Porque a tela dele, embora a gente fosse sensível ao toque, mas para ser mais eficiente o uso, só com aquela canetinha que eu falei, né? Então ele tinha essas dificuldades, mas que para a época era uma coisa absurdamente sofisticada. Nós estamos falando aí de quase 20 anos atrás, né? E aí você vê a abertura dele, que abre com o logo da Claro. Isso aí é o Windows Mobile, né? O sistema operacional dele, né? E aí vai aparecer a capa original dele. Ela sim que ele apresenta normalmente. Só que com a launcher nova que eu coloquei, ele modifica, fica mais bonito, mais sofisticado, né? Muito legal isso aí. O LG MS25, também conhecido em alguns mercados como uma variante regional do LG KS20, foi um dispositivo que marcou a transição entre os PDAs, Personal Digital Assistants, e os smartphones modernos. Lançado originalmente por volta de 2007, ele operava com o sistema Windows Mobile 6.0 Professional, uma escolha comum para usuários corporativos da época que buscavam produtividade em movimento. Design e construção. O MS25 destacava-se pelo seu design minimalista e elegante para os padrões da época, fortemente inspirado na linha Prada da LG. Era um aparelho extremamente leve, cerca de 95 gramas, e fino, com um acabamento em preto piano que lhe conferia um ar sofisticado. Ao contrário de muitos concorrentes que utilizavam teclados QWERTY físicos, o MS25 apostava quase inteiramente na sua tela sensível ao toque. Especificações de tela: TP, touchscreen, resistiva, geralmente utilizada com uma caneta stylus. Tamanho: 2.8 polegadas. Resolução: 240 por 320 pixels, QVA. Cores: 262.000 cores. Hardware e performance. Por dentro, o dispositivo era movido por um processador Qualcomm MSM 7200, o que era padrão para a categoria de Pocket PCs. Ele foi projetado para lidar com tarefas de escritório, como edição de documentos e sincronização de e-mails via Microsoft Outlook. Sistema operacional: Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional. Memória interna: aproximadamente 128 a 256 MB de ROM. Memória RAM: 128 MB. Expansão: slot para cartões SD de até 2 GB, limitação comum da tecnologia SD da época. Câmera e conectividade. Embora o foco fosse a produtividade, o MS25 não deixava de lado o multimídia básico. Câmera traseira: 2.0 megapixels com foco automático e flash LED. Câmera frontal: VGA, destinada a videochamadas, uma novidade na época. Conectividade: suporte a redes GSM tribanda 850, 1800 e 1900 MHz. Bluetooth 2.0 com suporte a A2DP, áudio sem fio. Conexão USB para sincronização com PC via Microsoft ActiveSync. Rádio FM integrado. O diferencial do modelo. O grande diferencial do MS25 em relação ao seu irmão gêmeo KS20 era sua configuração de frequências de rede. Enquanto o KS20 era focado no mercado europeu, com banda de 900 MHz, o MS25 foi otimizado para o continente americano, adotando a frequência de 850 MHz, o que permitia sua operação plena em operadoras brasileiras e de outros países das Américas. Curiosidade de época. Naquele tempo, a instalação de aplicativos não era feita por uma loja de apps, como conhecemos hoje. O usuário precisava baixar arquivos .cab ou .exe e transferi-los via cabo para o aparelho, ou utilizar o ActiveSync para realizar a instalação a partir do computador. No modelo europeu, vinha com Wi-Fi,